Esse é o Inkjet MX1 da Casa do Datador, Lorenzoni Comércio. Ele acompanha maleta de transporte, tá? Para que ele fique bem protegido. Acompanha jogo de suportes, tela separada e cabeçote de impressão, onde você encaixa o cartucho. Ela trabalha com cartucho de tinta, tanto à base de solvente quanto à base de água, que evita qualquer tipo de manutenção, não tem limpeza de filtros. O máximo que tem que ocorrer é, em caso da máquina ficar mais do que 20, 25 minutos parada, você desliga a máquina, tira o cartucho e coloca ele nesse lacrezinho. Esse lacrezinho evita que a tinta seque e você tenha que limpar a frente do cartucho com álcool isopropílico. O datador é muito simples, tá? Você tem uma haste flexível que segura o sensor. Esse sensor é um sensor a laser, tá? Você tem a tela separada, você tem um conjunto de suportes que servem justamente para prender ele tanto por cima quanto de lado, simplesmente prendendo nesses dois parafusos aqui. Solta o parafuso de cima e o de baixo, vira o suporte e prende ele nesses dois parafusos, tá? Isso vai fazer com que o modo dele de disparo saia para frente. Para fixar o datador é muito simples. Ele acompanha 3 eixos de regulagem e 3 grampos cruzados, onde você pode variar ali o modo de fixação de acordo com o que melhor te atende. O modo correto de fixação, tá? É prender na esteira o grampo, esse inicial, sobe com o eixo maior diretamente, e aí você tem regulagem desse sentido, deixando a tela por último, tá? Então todos eles aqui são com parafusinho, Allen número 5, onde você faz a regulagem, avança, recua, volta. O modo de colocação do cartucho é muito simples. Levanta a travinha, tira o clipe do cartucho, ele tem um clipezinho aqui, ó. Tira o clipe, solta o lacre. Aqui é a saída da tinta, tá? Então ele vai encaixado ou para baixo ou de lado, dependendo de como você estiver operando a máquina, e puxa o suportezinho para que ele trave o cartucho. Ele mesmo já vai travar e levar o cartucho na posição, tá? Feito isso, você liga a máquina e ela vai estar pronta para imprimir. Vai fazer a tela de boot e vai para a tela inicial do equipamento com a última informação que você estava gravando. Vamos às funções do datador, tá? Nós vamos configurar, então vai ficar parado, tira o cartucho, coloca ele no lacre com a máquina desligada para poder fazer toda a configuração e depois só põe o cartucho na hora de imprimir, lembrando sempre de desligar a inicial. Você tem diretório, onde tem todos os arquivos com validades, sabores, lotes diferentes criados, tá? Então cada um que você criar e salvar com o nome, ele vai aparecer aqui. Isso em arquivo único. Em grupo de arquivos seriam vários arquivos, vários sabores ou várias validades, né, ou vários códigos de barra, que cada produto que você passar, ele pula entre os arquivos que você colocou. Ele vai dando um sistema de looping. Então, se você colocar 3 arquivos diferentes, na hora que passar 3 produtos, cada um vai marcar com um deles, tá? Aqui você tem local, que é a memória local, e pendrive, porque você poderia ter essas memórias no pendrive que acompanha a máquina, tudo bem? Então, nós vamos pegar aqui, manter o default, vamos colocar aqui no que a gente criou, né, da casa do datador, e dá OK. Ele já carregou na tela a informação que ele vai imprimir. Na função contador, você tem 2 contadores e um contador principal e uma contagem principal. Então, se você quiser que a contagem saia no produto, o número serial 001, 002, 003, você consegue configurar aqui, inclusive repetições, inclusive o número de partida, o número de lote. E você pode ter no mesmo arquivo 2 contadores separados, tá? Com incrementos separados. Além do contador principal, que conta a quantidade de produtos que você passou com a máquina ligada, né? Então, vou passar um lote com 2.000.
você consegue guiar por aqui, ó, passei 18 peças. Quando chegar em 2000, ele vai aparecer, você sabe que passou 2000 potes ou 2000. Ainda na função contador, tá? Você consegue zerar a contagem, né? Ou clicando no mais e no menos, ou apagando aqui, ó, e colocando já o número 0. Tá vendo que o contador aqui zerou? Justamente quando você vai fazer um lote contado, você pode utilizar esse sistema de contador. No botão desligar, você tem duas funções. Fechar a tela, a máquina está trabalhando, mas a tela está desligada. E aí, se você clicar na tela, ela retoma. E você tem a função de desligar o equipamento. Ele vai encerrar o sistema e vai pedir para você pressionar esse botãozinho do lado aqui, ó. Você dá um clique, ele desligou. Vamos ligar novamente a máquina para explicar as outras funções. Quando você liga a máquina, ela fica nessa tela de boot, tá? É muito importante jamais colocar ou retirar o cartucho com o equipamento ligando ou com o equipamento ligado em si, tá? Sempre que vai colocar o cartucho, desliga a máquina para evitar qualquer tipo de problema. Com a máquina religada, vamos conhecer a função editar, tá? Na função editar é onde você vai criar desde uma imagem até um arquivo único, até aquele grupo de arquivos na sequência que a gente explicou há pouco. Então, a maioria do pessoal só utiliza o arquivo único, tá? Estamos na página de edição, aqui que você vai criar suas mensagens. Você tem o texto, você tem data, hora, você tem número de lote, que na verdade é um contador serial, que você utiliza aqueles contadores que a gente marcou, imagem, para você inserir uma imagem via pendrive, códigos de barra, QR Codes, DM Codes e as funções de arquivo, excluir, abrir, fechar, tá? Aqui em arquivo, você pode criar um novo arquivo, abrir um arquivo existente para poder editá-lo, salvar sobre aquele arquivo que você abriu ou salvar com um novo nome, no caso de salvar como. Além de sair e excluir uma daquelas memórias que você já criou. Aqui nós vamos utilizar essa memória do zero. Vamos criar um texto, tá? O texto que você criou está aqui, ó. Você pode selecionar, arrastar, tá? De acordo com o que você precisar. Você pode mover ele por XY, onde X muda ponto a ponto ele no sentido horizontal, tá vendo? Você vai voltando o X, ele vai vindo lentamente, e Y muda ele no sentido vertical, onde ele sobe e desce. Isso é muito bom para você alinhar vários tipos de texto, tá? O texto que você criou, ele vai ficar aqui, ó, input text aqui, onde a gente acabou de criar. Então você vai clicar em editar, vem na função limpar. O texto que você vai editar, ele vai ficar nessa aba vermelha aqui, ó. Então você vem em limpar, ele vai apagar. Então nós vamos criar um texto padrão aqui que a maioria do pessoal cria, tá? Eu vou colocar aqui na letra maiúscula e vou colocar FAB. Ponto. Eu vou dar Enter, porque aí a gente consegue mudar todos os tamanhos de todas as linhas ao mesmo tempo, já que a gente vai criar um texto padrão, tá? Então você dá FAB. Ponto, o Enter. Mais fácil por aqui. Val. Ponto, um Enter e lote. Ponto. Feito isso, você clica aqui em concluir, no mesmo lugar que você clicou em editar. Tá vendo que a letra está muito grande, ó, a linha de baixo até sumiu. Com a letra em vermelho selecionada, você altera o tamanho de acordo com o que você precisa para que ele caiba aqui. Essa é a sua linha de marcação, que seria a altura máxima de 12 milímetros do cartucho, tá? Então vamos diminuir aqui, eu gosto sempre de usar um 66. A vantagem de você criar e dar Enter é que se as letras forem todas do mesmo tamanho, na hora de editar, na hora de selecionar, você consegue modificar as três ao mesmo tempo. A gente criou um FAB, Val e Lote, e agora nós vamos trocar
a letra para o que a gente quiser. Então aqui você consegue selecionar a letra, inclusive letras pontilhadas, para uma economia maior ainda de tinta. Eu particularmente não gosto da letra pontilhada. Eu acho que tem letras que são fininhas, que são muito melhores aqui, né? Mas o cliente escolhe a letra que ele quiser utilizar. Nesse caso, nós vamos usar essa aqui que eu acho mais fininha, ela fica com um acabamento melhor que a letra padrão. Tudo bem? Feito isso, no fabricação eu vou colocar a data de hoje. Então eu vou colocar aqui data. Ele colocou a informação, eu seleciono ela toda vez que eu vou mudar. Vou acertar o tamanho. Não se preocupa que ela está de trás para frente, tá? Então vou acertar o tamanho. Vou colocar os mesmos 66 que ela estava, que estava as letras, né? Só que a data está de trás para frente. O que nós vamos fazer? Em modelo, porque ó, intervalo, quando você move intervalo, você espaça mais ela ou deixa ela mais juntinha. Em modelo, você seleciona o tipo de marcação, tá? No caso brasileiro, a gente sempre usa DDMMYYY. Tá aqui, ó, a data de hoje, tá? 20/6/2020. Criado a data, essa é a data interna do equipamento. Mesmo que você desligue o equipamento da tomada, internamente dele você tem uma bateria que vai manter essa data atualizada. Tudo bem? Nós vamos criar uma nova data agora, que é a data de validade. Eu acabei criando um texto, deixa eu excluir. Que é a data de validade. Acertar novamente o tamanho para 66. Tá? Acertamos o tamanho. Só que antes de regular a posição da data, nós vamos em formato. E aqui você tem ano, mês e dia, quando se trata de validade, que é essa parte de baixo aqui, ó. Aqui você pode mudar, colocar o ano só com 2 Ys aqui, que são os 2 últimos dígitos. Você pode alterar entre espaço, intervalo, um pontinho, né? Mas aqui, como a máquina já tem alguns padrões, a gente não gosta de mexer. Mas aí o cliente faz de acordo com o que ele precisar. Vamos dizer que o nosso produto tenha 6 meses de validade. Então eu vou colocar aqui 6 meses. Ele já atualizou a data de validade aqui, ó. A gente dá um OK, tá? Nesse caso ele já puxou a hora junto, mas nós vamos selecionar dia, mês. No caso aqui eu selecionei ano só com 2020, mas vamos selecionar aqui com os 4 dígitos, tá? Tem 6 meses de validade, ele sempre puxa um dia antes, né, do dia exato. E o cliente pode colocar o que ele quiser, né? Tem muitos clientes que colocam o mês e o ano de trás para frente, tem muitos clientes que colocam o contador. Então, se eu colocar aqui em número de lote é só um contador, tá? Eu posso ter um contador aqui com 4 casas decimais no tamanho de 66, que é o tamanho padrão, que a gente está fazendo, e mover ele para cá. Ou eu posso colocar a hora que está sendo datada, horas e minutos, aí você seleciona o que você quiser, tá? Nesse caso, eu posso colocar tanto contador, então cada pacotinho que passar, ele vai incrementar. Eu posso colocar a hora. Posso colocar aqui, ó, horas e minutos e abaixar. Quer dizer, aqui está em minutos e segundos, desculpa. Horas e minutos e abaixar. Acertar o tamanho. Isso é de acordo com que você mantém o seu lote, né? Tem clientes que têm uma tabela e fazem ali a contagem de lote via tabela, então marcam simplesmente um código ali qualquer. Feito isso, criei a memória, o que eu vou fazer? Eu vou salvar essa memória. Nesse nosso caso, eu vou criar uma memória com mais informações para vocês verem as funções da máquina. Você poderia colocar uma imagem, tá? Em imagem, o que você faz? Nesse canto aqui, ó,
você tem uma entrada para pendrive, onde está a canetinha aqui, ó, nesse canto na lateral, você tem uma entrada para pendrive, e essa entrada para pendrive, você carrega uma imagem via computador. Essa imagem tem que estar em BMP, monocromático. Normalmente o Paint do Windows, ele tem essa função de salvar como BMP monocromático. Espetaria o pendrive e carregaria a imagem. Isso a gente vai ver mais para frente. Nesse caso eu não vou utilizar a imagem, então eu vou excluir. Selecionei, excluir. Você pode colocar códigos de barra, tá? O código de barra, você consegue regular a altura dele para ele ficar maior ou menor. Ele necessita de uma área, tá vendo que ele cobre aqui, ó? Ele necessita de uma área um pouco maior de marcação. E você pode editar a numeração e tipo de código de barra, tá? Você pode vir aqui e colocar vários tipos de código de barra de acordo com o nosso padrão, de acordo com o padrão que você utiliza. Mesmo sistema da edição de números, tá? Você vem em editar, coloca aqui a numeração que você quiser e conclui. Nesse caso, a numeração passou da quantidade que o código de barra pede, tá? Mas em si, você consegue colocar ali tudo o que você precisa de acordo com o que você deixou marcado. E aqui você vai rolando a tela. Nesse caso, vamos colocar um QR Code, tá? No QR Code aqui está com a palavra Inkjet, mas eu poderia colocar o seu site, você poderia colocar uma informação, uma numeração, né? Então você pode colocar o que você quiser que apareça no QR Code, que ele vai fazer a marcação. Tá um pouco difícil de marcar aqui, de clicar, porque ele tá com um plastiquinho de proteção, tá? Em si eu não gosto de tirar o plastiquinho, então a gente vai mantendo aqui. E eu ainda tô olhando na câmera, tá? Então é falha nossa. Então tá marcado aqui, ó, casa do datador.com. Criamos aqui o casa do datador.com. O código em si o QR Code ele tá muito alto. A gente pode mudar ele em X ou em Y, movê-lo. Nesse caso ele está muito grande, né? Então nós vamos selecionar ele e colocar num padrão médio. E você pode mexer no comprimento dele, tá? Deixar ele maior, deixar ele menor. De acordo com o que você precisar. O tamanho você move por aqui, ó. Deixa ele maior ou menor de acordo com o que você precisa, tá? Eu vou salvar esse arquivo, só que eu vou dar um nome diferente para ele. Então eu vou salvar com e criar aqui teste 1, 2, 3. Você poderia salvar com o nome do código, com o nome do arquivo. Vou sair da função, vou clicar em arquivo e sair. Ele voltou para a memória. Mesmo que você estivesse editando essa memória, ela só entra em vigor quando você seleciona ela no diretório. Tá vendo? Nós criamos o teste 1, 2, 3. Teste selecionado. Essa é a marcação que ele vai fazer. Agora nós vamos conhecer as funções do configurar. Você tem sistema. Em sistema, você tem a data e a hora. Tá? No nosso caso aqui a hora está errada, então vamos pôr aqui 13 horas e 55. Você tem a voltagem. A voltagem, ela vem marcada no cartucho, tá? A voltagem e o pulso. Quando você utiliza cartucho branco, quando você utiliza cartucho preto, quando você utiliza vários tipos de cartucho à base de água ou não, em si, você tem que mudar a voltagem e a largura do pulso. Você pode diminuir a luz de fundo do equipamento, puxando ela, deixando ele mais claro ou mais escuro, tá? Você pode tirar o som do bip ao disparo. Você pode mudar a linguagem, no nosso caso a gente já manda configurado em português, e você tem as funções automáticas de compensação de datas, tá? Em si, essa função aqui no Brasil a gente quase nunca usou. Vamos cancelar, vamos dar OK, né? Quer dizer, ele já atualizou a hora que eu criei aqui, ó.
Também em configurar, você tem o que você vai mais usar, que é a configuração de impressão, tá? Nesse caso, a gente usa o sensor externo em modelo, né, impressão, sensor externo, que é o sensorzinho a laser, ou automático. O automático ele não utiliza sensor, então só de você ligar ele sai repetindo as marcações continuamente no intervalo de tempo que você seleciona. Vamos manter o sensor externo. Nós temos a função de velocidade. O que é a função de velocidade? Quanto menor a velocidade estiver aqui, mais junta vai sair a letra. Então ela vem saindo espremidinha e você vem aumentando a velocidade, ela vai espaçando e vai dando a impressão que ela é maior, que a marcação está maior do que realmente está. O intervalo é o tempo de espera entre a leitura do sensor e o disparo da tinta, ou no modo automático é o intervalo entre as marcações. Tá? Isso não é em segundos, então você consegue aumentar e observar ali de acordo com o que você precisa. E você tem a função de direção. Tá? No caso normal, é da esquerda para a direita, reverso da direita para a esquerda, Y reverso ele vira de ponta cabeça e XY reverso ele vira de ponta cabeça e muda a direção da marcação. Nesse caso, vai de acordo com o que você prendeu na sua esteira e qual que é o lado, o sentido de giro da sua esteira. Então você consegue dar 360 graus aqui na marcação, virar de trás para frente. Em si, é muito simples o modo de trabalho. Nesse caso, a gente estava usando o Y reverso. Ainda voltando em impressão, você tem a linha de bicos. O cartucho sempre ele sempre tem duas linhas de bicos. Deixa eu abrir um cartucho aqui. O cartucho, ele tem, o meu já está um pouquinho sujo, mas ele tem dois, tá vendo os pontinhos de cima para baixo aqui, ó? Lado direito, lado esquerdo, aonde sai a marcação, tá? Que é justamente essa linha que você seleciona. Você seleciona o lado direito ou o lado esquerdo. A gente nunca utiliza os dois ao mesmo tempo, a não ser que você esteja imprimindo em 600 dpi. Na maioria das aplicações, você não vai precisar nem imprimir em 300. Isso vai fazer com que você economize muita tinta, né? Então aqui você poderia mudar o lado do cartucho. Isso é útil quando um lado está sujo, quando entupiu o lado e você está precisando fazer uma mudança rápida. Em largura da fonte, tá? A largura da fonte ela não muda porque a gente não está utilizando o encoder. O encoder é um sensorzinho vendido separadamente, onde você vai plugar ele e colocar esse sensor num filme, numa máquina, onde você tem muita variação de velocidade. Então o encoder ele acaba mantendo, ele elimina essa velocidade, né? E ele pega a velocidade desse sensor rotativo. Nada mais é do que um sensor rotativo, que ele pega ali em si a rotação da superfície que você quer marcar, tá? Em nível de cinza, quanto maior o nível de cinza, maior o nível de preto, na verdade, né? Isso aqui é como se fosse uma escala de preto. Quanto maior o nível de cinza, mais escuro fica a sua marcação. Automaticamente você gasta mais tinta também, tá? Então aqui você vai até o nível 8 de tinta. A maioria dos clientes utilizam até o nível 3, aí depende muito da definição que você está marcando e o tipo de superfície. Na função PPP, tá? Você tem a quantidade de tinta por polegadas, pulsos de tinta por polegadas. 150 é o mínimo, 200 é o padrão, 90% dos clientes ainda hoje usam 200, 300 e 600. Toda vez que você modifica esse nível de tinta, ele aumenta o tamanho da marcação, porque ele vai ejetando mais tinta na marcação para melhorar a definição. Tá? Então ele vem aumentando. Só que quando você marca FAB, VAL e lote, ou alguma informação pequena, tem muitos clientes que usam no 150 mesmo. Porque o importante é ficar visível e ficar bem marcado. A gente de padrão manda no 200, porque é um padrão que a maioria dos clientes usam, onde você consegue esticar a letra sem que falte tinta. Você tem a função avançado, tá? A função avançado, em si, a gente não encontrou uma utilidade tão grande para essa aplicação que a máquina é vendida, tá? Seria mais para empresas onde você tem
algumas funções de repetição de lote, onde você tem repetições de intervalo, você pode selecionar uma luz de alarme, né, depois de um certo tipo de repetições. Então a gente tem vários parâmetros aqui de continuação, de chegar num ponto e inverter a contagem, que a gente não utiliza. E luz UV seria para uma tinta especial à base de luz UV, onde acaba fazendo uma secagem aí e só aparece com aquela luz UV ali na marcação. Em si, aqui no Brasil a gente não comercializa ainda a luz UV, porque não tem aplicação para ela, pelo menos não até o momento. Por último, em configurar, você tem dispositivo, onde você tem informações sobre o dispositivo. Com o cartucho colocado, nós vamos fazer o quê? Clicar na tecla imprimir. Ele vai reconhecer o cartucho, vai ficar preto para que você não retire, porque ela está durante a operação, e o impressão também fica preto, tá? Então nós vamos ligar a esteira e nós vamos testar aqui com a nossa caixinha de testes. Encosto na lateral da guia e ela fez a marcação, tá? O código de barra, o QR Code. Nesse caso, eu vou modificar um pouquinho para vocês verem. Vou desligar a esteira, tá? Vou desligar a impressão. Sempre que vai mexer em qualquer coisa da configuração, você desliga a impressão. Configurar, impressão. O que nós vamos fazer? No intervalo, nós estamos com um intervalo de 10. Eu vou abaixar o intervalo para 3, para que ela date, para que ela marque mais à frente da caixa, tá? Uma outra coisa que eu vou fazer, eu vou aumentar a velocidade. Pode ser até que ela saia fora da caixa. Quando você aumenta a velocidade, você aumenta o espaço entre as letras. Ela dá uma impressão de ser maior. Quando você espaça muito, muitas vezes você tem que mexer no nível de cinza. Porque às vezes ela vai ficar mais clarinha, como você esticou muito a tinta, muitas vezes ela vai ficar mais clarinha, mas eu vou fazer uma demonstração. Ó. Tá? Aumentei bastante, vou ligar o imprimir e vou passar a mesma caixinha numa posição diferente para vocês tirarem uma comparação. Liguei a máquina. Tá vendo que eu estiquei tanto, ó, eu não mexi no tamanho da letra. Eu estiquei tanto que o QR Code acabou caindo fora da caixa, porque ele ficou bem esticado, né? E aí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer ele marcar antes. Dessa maneira aqui, ó. Para que ele marque antes, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer com que o sensor, eu vou inclinar um pouco mais o sensor para ele pegar um pouco antes em si da caixinha, tá? Também vou vir em configurar, porque eu deixei a letra bem grande, e vou tirar o intervalo aqui, vou deixar em 1. Vou ligar o imprimir, pegar a nossa mesma caixinha de teste, colocar ela numa outra posição em si, mais abaixo do que a gente já tinha marcado, e vou ligar pra gente ver como é que vai ficar. O imprimir já está ligado. A gente esticou tanto a marcação que o QR Code ainda está saindo fora. Mas é porque agora ele não cabe mais na caixinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou desligar a impressão. Vou configurar a impressão e eu vou diminuir a velocidade. Quando você diminui a velocidade, você junta mais as letras. Elas ficam mais juntinhas. Tá? Então eu vou diminuir um pouquinho aqui e vou ligar novamente o imprimir. Agora eu vou virar a caixa. Eu estava marcando assim, eu vou virar ela num outro sentido para a gente poder ver a marcação. Essa é a marcação. Pode ver que ela está mais espaçada, o código de barra está mais espaçado e o QR Code também está mais espaçado, tá? Vou pegar uma nova caixinha, vou desligar o imprimir, vou configurar a impressão e agora o que eu vou fazer? Eu vou aumentar um pouquinho o nível de preto para vocês verem como é que fica. Vou pegar uma caixinha nova aqui,
encostar ela na esteira. Aumentamos o nível de preto, olha como ela ficou. Lembrando que aqui eu estou utilizando uma tinta bem fina, tá? Uma letra bem fina nas informações. Fizemos essa marcação e agora nós vamos fazer uma marcação diferente. O que nós vamos fazer? Selecionar uma das memórias que a gente criou. Acabamos de imprimir aquela memória. Selecionamos uma nova memória, sempre com o imprimir desligado. Ligamos o imprimir. Ficou preta a tecla impressão. Quero distanciar um pouquinho mais. Desligo o imprimir para ele não disparar sozinho e trago o sensor mais para cá. A mesma caixinha, ligo o imprimir. Vou colocar ela numa posição diferente. Quase no centro. Em si está configurada aqui. Agora nós vamos regular a esteira para um produto ainda menor, tá? O que a gente vai fazer? A gente vai baixar o datador para que ele passe o mais rente possível aqui, ó, com a tampinha, tá? Para que a tampinha passe quase encostando nele, tá? Nós também vamos trazer mais a guia para frente para que a marcação fique no centro, já que o cartucho vai disparar a tinta mais ou menos aqui, ó, nessa direção. Através de um joguinho de chave Allen que já acompanha o datador, tá? Você vai soltar esse parafuso, só afrouxar ele, para descer o conjunto. E soltando esse aqui, você consegue recuar. Apesar que nesse caso a gente prefere mexer na guia. Quando ele sai junto com a nossa esteira, a guia é ajustável. Então você só acerta a guia ali para que ele fique mais certinho. Esse jogo de chave Allen acompanha o equipamento, né? Você vai pegar, são 3 chaves Allens. Você vai pegar a chave intermediária, soltar. Isso aqui é um grampo, tá? Então você solta, ele sobe ou desce. E aí, a gente regula ele para que ele fique o mais certinho quando passar aqui, ó. Nesse caso, essa tampinha é um dos casos mais difíceis, né? Ela tem um rebaixinho. Então nós vamos posicionar ele de modo com que ele pegue, que ele passe suave, ele tocando lentamente na tampinha, para que ela passe o mais rente possível, tá vendo? A gente tem aqui poucos milímetros de distância, ela passa quase encostando. Deixa eu mais o celular. Ela passa quase encostando ali na superfície. Então nós vamos fazer agora o que? Eu vou recuar um pouco mais a guia, trazer ela um pouco mais para frente, na verdade, né? Avançar um pouco mais a guia, para ela servir de referência para a tampinha. Antes de ligar o imprimir, tá vendo? Agora ela vai vir guiada. Então antes de ligar o imprimir, o que nós vamos fazer? Nós vamos regular agora o sensor, tá? Para que o sensor leia a tampinha. Como é que a gente vai fazer? Nesse caso da tampinha, ela tem um rebaixo, tá? Esse rebaixo não pode ser mais do que 5 milímetros. 5 milímetros é o limite, tá? Para essa linha de cartucho. O que nós fizemos? Nós regulamos, a gente mudou o sensor de posição, soltei o cabo e trouxe ele para cá, porque o produto é muito pequenininho, né? Então nós mudamos o sensor de posição para que ele leia a tampa. E aí regulamos através de uma chavinha de fenda, nós regulamos aqui o parafusinho de sensibilidade. Então eu vou ligar a esteira, o sensor só pode acender uma única vez. Quando ele acende, ele vai fazer o disparo. E aí nós vamos regular o intervalo do disparo através da função configurar, impressão e o intervalo, para que ele espere. Porque quando ele lê aqui, ele não pode disparar diretamente porque a superfície do produto não está debaixo do cartucho ainda. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos aumentar o intervalo para que ele leia aqui e espere o produto estar totalmente debaixo do cartucho para poder disparar. A gente regulou uma sensibilidade, tá?
Essa informação ela está muito grande, lembra que a gente esticou ela. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar uma outra informação que eu estava passando, nesse caso aqui, ó, o sabor, tá? E fabricação e validade. Eu poderia ter uma linha a mais, fabricação, validade e lote. Em si você configura de acordo com o que você precisar. Vou acertar a impressão, vou voltar aqui para o nível 2, onde a gente estava marcando, tá? E a velocidade eu vou deixar ela menor aqui, para a gente poder fazer o teste. Vou deixar a velocidade em 20. E o delay, que seria o atraso, eu vou deixar ele em 6 para a gente ter um ponto de partida. Vou ligar o imprimir, para ele reconhecer o cartucho, reconheceu a máquina, ficou com a tela preta. Coloquei um cartucho lá, vamos fazer o teste. Fizemos o teste, o que aconteceu? Ela datou muito rápido. Ela veio nesse sentido. Tá vendo que ela datou o final da informação? Ela datou o morango aqui, ó. Ou seja, ainda tá muito rápido aquele intervalo. Porque ela começou a datar antes da tampinha estar totalmente sobre abaixo da superfície do cartucho. Então nós vamos fazer o quê? Sempre desliga o imprimir para fazer qualquer configuração. No caso, vamos em impressão. E vamos aumentar aqui. Vou aumentar mais que o dobro. Eu vou pôr aqui uns 16. Vou imprimir. Tá quase na opção que a gente quer, tá? Ó, o morango e o fabricação já começou a sair aqui, ó. A gente tem que fazer o quê? Trazer ele mais, tá? Como é que a gente pode trazer ele mais? Uma outra coisa também que você pode fazer é assim, a minha luz do sensor não está totalmente rente. Eu poderia só mover um pouquinho o sensor, mas eu acho que não vai ser suficiente. Então eu vou desligar a impressão. Vou configurar a impressão e vou colocar aqui uns 22 para a gente ver se ela já começa a aparecer nessa superfície. Vou pegar uma tampinha diferente, uma tampinha limpa, ligar o imprimir, ligar a esteira, achamos o centro. Feito isso, agora é só colocar uma sequência. Está feita a marcação. Agora, nós vamos virar o sentido de marcação. Em vez de ele marcar por cima, nós vamos marcar de lado. O que acontece? Você tem uma série de furações aqui, onde você pode inverter o tipo de suporte, tá? Então, assim, nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós temos furo dos dois lados, para você poder prender o suporte nesse sentido ou nesse sentido. Isso dos dois lados da máquina, tá? Então, nós vamos soltar os suportes e vamos configurar ele de uma maneira que o datador venha agora para a marcação de lado. Nós soltamos o parafuso de baixo, vamos soltar o parafuso de cima e virar o sentido dela. 2 parafusinhos, segura a máquina. Nós desligamos o imprimir, tá? Senão ele pode vir a disparar. O ideal de fazer isso é desligar a máquina. Vem desligar, desligar o equipamento, encerra e pressiona um botão aqui do lado. Soltou o parafuso de cima, o que você vai fazer? Você só vai inverter o cabeçote em si, para colocar ele nas duas furações que estão no outro sentido. Então você vai prender os mesmos 2 parafusos, só que agora nesse sentido de marcação. Nós prendemos nesse sentido, tá? E o que nós fizemos? Nós passamos o flexível por baixo agora dos cabos. Esse cabo é de engate rápido, né? Você puxa ele para trás e desengata ou engata, com a máquina sempre desligada, tá? Então nós passamos o sensor para o outro lado. Nós vamos abaixar agora. Vou usar um potinho desse aqui para a gente abaixar para definir
uma altura de marcação. Recuamos ele um pouco, tá? Lembrando que o resto a gente vai compensar na própria guia da esteira. E agora nós vamos abaixar o sentido. Um pouquinho mais. Jogar a guia pra cá, pra Ok. frente. Abaixamos a guia para ele poder passar por baixo aqui, ó. E nós vamos deixar a guia rente ao datador, tá? Então vai regular a guia, deixar ela rente ao datador. Aqui vai pegar nessa área do potinho. O ideal aqui, ó, é ela ficar o mais rente possível. Então você vai colocar o potinho aqui e ele vai vir rente ao datador. Nós acertamos a direção dele, acertamos a guia, tá? Então ela tá vindo certinha de acordo com o que precisa. Agora nós vamos configurar para esse pote, que é fininho, tá? Eu vou manter a mesma marcação, só que para o pote ela é grande. Então o que eu vou fazer? Eu vou em impressão, e em largura em velocidade, eu vou diminuir a velocidade para ele ficar mais juntinho à marcação. Tá? E depois nós vamos configurar o centro. Liguei o imprimir. A aba de cima ficou preta. Fizemos a marcação. Ela está de ponta cabeça. Por quê? Porque a gente estava marcando num outro sentido. A gente estava marcando por cima. Então o que nós vamos fazer? Desliga a impressão, configurar a impressão e nós vamos mexer no tipo de direção. Nesse caso, eu vou marcar no X reverso. Deixa eu selecionar isso. E vamos testar de novo. Tá? Vou pegar o outro lado que não foi marcado. A superfície está marcada. Eu vou fazer o quê? Vou diminuir porque eu estou achando que ele está muito espaçado ainda. Como o pote é pequeno, ele requer uma marcação pequena. Vou diminuir também o nível de cinza, tá? Vou fazer um teste com uma aba que eu ainda não utilizei. E marquei por cima. Marcação certinho. Agora vamos passar uma sequência. Lembrando que aqui nós estamos testando com a esteira rápida, mas você pode diminuir a esteira para a velocidade que você precisa.